o medo me faz ter essa segurança para eu ter um sócio do meu lado? Eu me deixo um pouco mais seguro ou isso é um mito? Sejam muito bem-vindos a mais um GDcast. Aqui nós discutimos sobre gestão financeira, liderança e empreendedorismo, para você ter uma empresa lucrativa. Isso é, mais dinheiro no seu bolso no final do mês. Eu sou o Danilo Neto. Eu sou Humberto Biancardi. E hoje nós vamos falar, quero abrir uma empresa. Por onde eu começo, Humberto? Boa pergunta. Vou te ajudar aí um pouquinho. Como é que a gente sabe se uma pessoa ela tem essa veia do empreendedorismo? Bacana. Nem todos nasceram para empreender. Por que eu digo isso? Porque eu, como empreendedor, eu incentivo várias pessoas a terem o próprio negócio. Mas nem todos possuem as características que um empreendedor, um empresário precisa ter. Eu acho que uma das principais características que faz com que uma pessoa se torne um bom empreendedor, um bom empresário, é liderança. É alguém que gosta e tem o desejo de estar no comando das coisas. É alguém que gosta e tem o desejo de chamar os problemas para si e dar solução. É o tipo da pessoa que é ativa nas suas ações e não reativa. Existem pessoas que reagem a determinadas situações. Elas esperam uma voz de comando. Elas esperam que alguém venha e diga para elas o que elas devem executar. E não tem nada de errado com isso, porque são pessoas que, muitas delas, executam de forma perfeita, de forma cirúrgica. São pessoas que querem ser lideradas. Porém, se você é uma pessoa que não é uma pessoa que reage, mas é uma pessoa que você age, que cria as situações, que cria as demandas de tarefas para sua vida, é uma pessoa inquieta no seu ambiente de trabalho, é uma pessoa que quer estar à frente dos problemas, das oportunidades, provavelmente você é alguém que tem uma veia empreendedora, mas não significa que você está apta para ter um negócio. Você acredita que uma pessoa tímida, ela consegue ser um bom empreendedor? Ficar só nos bastidores, vamos dizer assim, com a parte estratégica, com a parte financeira e colocar gente no mercado para, vamos dizer assim, para trabalhar para ela? Por exemplo, vender e etc. Com certeza. Com certeza. Não significa que se você é uma pessoa introvertida, que você não é um líder. O líder não é apenas aquela pessoa que é extrovertida. Não é o falastrão que vai ser um bom empreendedor. Ah, o cara é falastrão, é fanfarrão. Um Não. palestrante. Você pode ser um bom comercial dentro de uma empresa. Mas não necessariamente você é alguém. Porque o empresário, ele é um profissional que ele tem multi-características. Ele tem várias virtudes. Ele é uma pessoa que é um profissional que é uma pessoa gestora, é alguém que é organizado, é alguém que tem liderança, é uma pessoa que tem visão, que tem clareza dos objetivos, é alguém que consegue influenciar outras pessoas no bom sentido da palavra, que consegue cativar e trazer as pessoas para si. É uma pessoa que também tem compaixão com o próximo, que faz bom uso da justiça, não é uma pessoa injusta. Então, para você ser um empresário, você deve adquirir ao longo da sua jornada várias características que vão formando você um bom empresário, um bom empreendedor. Mas não necessariamente precisa ser uma pessoa extrovertida, sabe? O falastrão, o cara que chama atenção. O centro das atenções. O centro das atenções. Às vezes tem pessoa introvertida. Legal. Que
faz uma excelente gestão, tem negócios aí exemplares, né? Que dá orgulho de ver. Sim, sim. E eu acho que o pessoal agora tá lá em casa, seu bloquinho, anotando, ou no computador lá, anotando todas essas características, e ele percebeu que ele tem a maioria delas, tem todas delas, ou pequenas coisas ali, mas que tem coisas que ele pode melhorar, né? Mas ele deve estar se perguntando agora, tá, tenho as características ou vou batalhar para ter essas características? Que ramo escolher? Eu penso o seguinte, Dan. Montar uma empresa começa com um desejo. E à medida que esse desejo vai crescendo dentro de você, você precisa se identificar com aquilo que você gosta de fazer. Né? Porque provavelmente você está lá no teu emprego e de repente você está insatisfeito porque... Não porque é uma má empresa, ou porque você não faz aquilo que você gosta. De repente você está trabalhando com exatas e você gostaria de estar trabalhando com humanas. De repente você está trabalhando com pessoas e você gostaria de estar trabalhando com exatas. Ou você trabalha numa empresa, exerce um cargo de produtividade ou de gestão ou administrativo e de repente o teu desejo é fazer brigadeiro e vender por aí. Enfim, estou trazendo alguns exemplos que estão me vindo à cabeça aqui. Mas eu acho que para você escolher o ramo que você deve atuar, eu costumo fazer a seguinte, para que você faça para você mesmo a seguinte frase, ou pergunta, né? Melhor colocando. Você faria isso de graça? Porque se você faz algo de graça, é porque provavelmente você gosta muito daquilo. E aquilo te dá prazer. Porque é de graça, não está te dando retorno financeiro, mas... Pô, Imagina se desse. Imagina você ser pago para fazer algo que você faria até mesmo se fosse de graça. Eu gosto que você tem um exemplo disso de vivência, né? De ter escolhido um ramo que é competitivo, mas ao mesmo tempo é um ramo crescente aqui na nossa região e você resolveu se aventurar por ele. Mas não era um ramo que você era apaixonado por ele, né? Queria que você contasse um pouquinho sobre essa tua escolha na época, né? Alguns anos atrás. Como foi essa escolha? Por que você escolheu? E por que acabou não dando certo? Acredito eu que seja pelo isso que você está falando, não era uma paixão, né? Quando você está entrando numa empresa só por conta do dinheiro e o dinheiro não vem e você não tem nada que sustente a tua permanência, porque na verdade o sucesso ele é o resultado da perseverança numa determinada área, numa determinada situação, né? Os grandes jogadores, os grandes atletas e até mesmo os grandes empresários, eles não chegaram no sucesso em um ano, da noite para o dia. Existem as suas exceções, aquilo que é atípico. Existe, eu conheço amigos que uma ou duas situações do cara montar um negócio e um ano ficar milionário. Mas não é o típico. O típico é você ralar aí 10 anos para maturar a tua empresa, para alavancar ela e adquirir e construir de grão em grão uma independência financeira, uma empresa robusta, um patrimônio sólido, um caixa sólido. Então, se você entra só pela grana, que eu acho que foi um dos meus erros, eu estava muito de olho naquela época em querer resolver rápido a minha vida, um pouco, né, mais jovem, e fui pela grana, e a grana ela não vem tão rápido, e você não está fazendo aquilo que você é apaixonado, isso te frustra. E aí é onde as pessoas desistem, né? Então, quando você está fazendo algo que você gosta e o dinheiro não vem, porque você está no começo, o começo é difícil mesmo, o que te sustenta é a tua paixão, né? É o teu motivo do qual, é a tua motivação, né? O motivo da tua ação pelo qual você permanece ali, né? Porque aquilo te dá prazer, porque você está fazendo algo que te realiza. Como seria a vida das pessoas se todas pudessem trabalhar naquilo que elas gostam, né? Então, primeira coisa que você precisa
fazer é gostar de trabalhar, tá? É a primeira coisa. Gostar de trabalhar. E depois de gostar de trabalhar, encontrar um ofício que te traga prazer. Porque, na verdade, o lance está em servir. Quando você serve alguém ou uma empresa, genuinamente, você colhe muito mais do que se você faz por obrigação, né? A tua entrega, ela é muito maior, ela tem o teu coração, ela é mais pura quando você está servindo. As pessoas percebem isso, inclusive, quando você está fazendo de coração, quando você faz a mais do que te pedem. Eu amo quando eu encontro alguém uma pessoa que ela faz a mais, sabe? Ela fica mais tempo na empresa, ela entrega um pouco mais. Eu sempre falo pro empresário, ó, esse cara aqui, ó, é um cara que você precisa reter ele dentro da sua empresa, tá? Ele é coluna. Dentro das empresas existem colunas. São profissionais que são diferentes dos demais. São diferentes porque são mais capazes? Não necessariamente. São diferentes porque servem mais, entregam mais. Elas têm mais disposição, elas são genuínas. Às vezes não são nem os que sabem mais. Não são nem os que sabem mais, mas elas não têm o pensamento de escassez do tipo, eu vou fazer isso a mais aqui Não é meu. E não é meu e não vou ser reconhecido, né? Parece que ela quer o reconhecimento antes de entregar. E o profissional que é coluna, ele entrega, independente se ele vai ser reconhecido ou não, porque primeiro, ele não está fazendo só para o patrão ou para a empresa. Primeiramente, ele está fazendo por ele mesmo. Eu acho que ele tem um nível de pertencimento, né? Dentro daquela empresa. Não seria... ele se sente... ele sabe que ele tem um retorno, ele dando esse algo a mais dentro da empresa. Diferente daquele que vou fazer o meu. Eu aprendi uma coisa com meu pai, que ele dizia o seguinte para mim, se não for fazer bem feito, não faz. Né? Então, são pessoas que, independente se vão ter aumento, se não vão ter aumento, elas sempre estão entregando o seu melhor. Né? E aí, da noite pro dia, parece que ela teve sorte. Né? E, na verdade, a sorte, ela não é algo que Deus escolhe aleatoriamente as pessoas e fala assim, esse aqui hoje eu vou dar uma pitada de sorte, algo vai acontecer na vida dela. Não, eu acho que sorte é algo que nós provocamos através da nossa dedicação, da nossa entrega genuína, do nosso comprometimento, do nosso romper de fazer a mais do que está sendo pedido. E aí a sorte, ela é construída. Ela não é algo que é dado ao acaso. Ela é construída. Essas pessoas são colunas. E essas pessoas são pessoas que possuem uma característica de empresárias e empreendedoras. Né? Porque o empresário é alguém que precisa, não dá 100%, ele precisa dar 200% para fazer a empresa dele acontecer. Eu gostei muito dessa parte que você falou há um tempinho atrás de maturação da empresa. Eu queria trazer isso um pouquinho para a nossa conversa de... Existe um tempo, cada empresa, dessa maturação. E aí vai da área, vai do segmento que a pessoa escolhe. Uma pessoa que hoje ela e também trazendo a parte do funcionário, né, que você comentou. Hoje uma pessoa ela é funcionária. Qual é a sua dica ou a sua sugestão que você dá? Eu sou funcionário, mas ao mesmo tempo eu tenho uma veia empreendedora, tenho um negócio que eu gostaria de abrir, mas eu fico com medo de largar esse meu emprego, essa minha estabilidade, para me aventurar num negócio novo. E a gente sabendo que existe esse período de maturação. Então, qual é a saída que muitas pessoas ficam em cima do muro? Largo meu emprego, arrisco num negócio novo, mantenho os dois, mas não sei se eu vou dar 100% nos dois. Como é que eu faço? O teu medo, ele diminui à medida que você se prepara mais. O medo, ele está relacionado ao teu preparo. Quanto menos preparo você tem, mais medo você vai ter. Quanto mais preparo você tem, menos medo você vai... O medo, ele sempre vai existir. Tá bom? O medo, ele é importante, inclusive. Porque imagine se não houvesse medo dentro de nós.
Eu chegava do 13º andar, eu chego lá na beirinha do prédio, eu não tenho medo, eu pulo porque eu não tenho medo das consequências. Então o medo, na verdade, é um gatilho de segurança para que as pessoas respeitem os limites da vida, da sociedade, tá? Porém, tô com medo de empreender. Esse teu medo, ele tá relacionado ao teu preparo. Preparo financeiro, tá bom? Se eu tenho pouco recurso financeiro e eu quero largar o meu emprego, eu tô menos preparado financeiramente. Então isso me gera mais desconforto. Se eu me preparei financeiramente para me manter por 6 meses, 1 ano, 2 anos, poxa, o meu medo ele diminui, porque eu vou pensar assim, caramba, eu tenho 2 anos para fazer o meu negócio acontecer, eu tenho 1 ano, tenho 6 meses, então eu tenho um tempo, não é no dia seguinte eu fui e não deu certo, eu tenho que retroceder e voltar correndo, pedir emprego novamente. Poxa, eu me preparei, me capacitei no meu nicho, então eu desejo abrir um negócio nessa área, pô, se eu fiz uma pesquisa de negócio, eu fiz um plano de negócio, a gente usa o Canvas, né, que é uma ferramenta mais simples hoje para você poder montar um plano de negócios. Eu estudei a concorrência, eu fiz uma análise SWOT, né? Eu me preparei financeiramente para investir e para não tirar dinheiro do negócio no começo, ou seja, eu tenho uma reserva para manter a minha casa, para fazer o meu negócio decolar. Eu tenho conhecimento no nicho, então o meu medo diminui. Tá? Então, eu acho que o medo está relacionado ao preparo. Aproveitando essa parte do medo, o medo me faz ter essa segurança para eu ter um sócio do meu lado? Eu me deixo um pouco mais seguro ou isso é um mito? Tem gente que sente a necessidade de ter um sócio, tá? E não tem nada de errado em você ter um sócio ou não. Lembrando que sociedade tem o seu bônus e tem o seu ônus, né? Qual que é o bônus? Poxa, se você tem uma característica mais administrativa, mais financeira e você não é tanto comercial, e aí é importante que você tenha os 3 pilares de um negócio bem-sucedido, que é uma operação enxuta, uma gestão financeira e um comercial forte para trazer vendas, porque não existe empresa sem vendas. E eu não tenho essa veia comercial, porém eu tenho uma pessoa que é comercial, que tem idoneidade, é importante você avaliar o caráter dessa pessoa também, né? Já dizia um grande amigo, treine conhecimento, contrate caráter, porque o caráter é difícil você moldar. Mas a habilidade você consegue, com treinamento, com acompanhamento, você consegue transferir para a pessoa executar. Então, se esse sócio ele completa essa tua ausência, esse bônus você vai ter alguém que vai suprir uma carência sua. Ou vice-versa, eu sou comercial e não sou nada administrativo, eu sou péssimo com gestão, eu vendo, e quando eu vejo não sobra dinheiro, eu sou desorganizado. Você traz alguém que tem essa habilidade para te completar, para te ajudar nessa tua deficiência, isso é um bônus. Qual que é o ônus da sociedade? Você não toma a decisão sozinho. Você tem que consultar o teu sócio, vai ter divergência, vai ter momento de ruptura ali, de ideias, né? Vai ter um momento, assim como é um casamento. A diferença é que o casamento você ainda pode fazer um cafunézinho na tua esposa, dar um beijinho depois e tudo se aparta, né? Tudo se ameniza. Teu sócio não, vocês vão ter que se entender, né? Ele tem que ser uma pessoa que supra uma deficiência sua. Então, o empresário ele nunca pode pensar, o empreendedor ele não tem que pensar em que vai trabalhar menos por ter um sócio. Não é suprir uma deficiência, é suprir uma carência. Sim. Você é carente nisso, né? Mas ele não vai trabalhar menos. Ele não pode querer um sócio pensando que vou ter um sócio para dividir trabalhos. Na verdade, você vai produzir mais e melhor. Você já está com a mentalidade da escassez. Exatamente. Você não está com a mentalidade da abundância. Exatamente. Lembra do exemplo que nós estávamos dando do colaborador que faz mais, que trabalha mais, que ele não faz olhando para o lado se o coleguinha está fazendo mais ou não. Ele está fazendo porque ele entende que ele tem que fazer, porque ele tem um propósito e porque ele faz por ele mesmo, porque ele faz para Deus. Ele não faz para os outros.
Você precisa ter esse comportamento independente se você tem sócio ou não. Ah, botei um sócio e vou me acomodar? Exatamente. Né? Não vai prosperar. Dificilmente. Pelo contrário, isso começa a trazer um jugo desigual, porque o teu sócio pode olhar e falar assim, pô, o cara me trouxe, agora ele encostou, então ele tá fazendo eu de funcionário, tu entende? Já começa a ficar um sim. ambiente não favorável. Então, se você tá com o pensamento de trazer um sócio para trabalhar menos, eu não acho essa uma boa estratégia. A gente tá seguindo um caminho que a gente estava lá no começo. Qual é a característica do empreendedor? Que ramo eu devo escolher? Se eu devo ter um sócio ou não? Beleza. O pessoal tá lá em casa, detalhou isso tudo, colocou tudo no papel. E agora, o que eu faço para montar a minha empresa? Como eu coloco ela no papel? Bom, se você se planejou, você tem o recurso, né? Que faz com que diminua o seu medo. Você decidiu se você vai ser sozinho ou se você vai empreender com um sócio. Se você tem, dentro dessa sociedade ou individualmente, você entende que você tem uma habilidade comercial e você vai dar conta de fazer a gestão dessa empresa, você vai montar um plano de negócios. Ah, é a garantia de sucesso? Não. Mas quando você planeja algo, você cria previsibilidade. E isso te ajuda nas suas na sua tomada de decisão, tá? Então, a gente gosta de usar o Canvas, que é uma folha de sulfite, ele vai ter 9 quadrantes, tá? Ele vai ter lá a tua proposta de valor, ele vai ter quem é o teu público, como você se comunica, quais são os canais, ele vai ter quais são os teus recursos chaves, vai ter quem são os teus parceiros, qual a estrutura de custo que você precisa ter para poder esse seu negócio funcionar, ou seja, eu vou precisar alugar um imóvel, eu vou precisar reformar, eu vou precisar comprar equipamentos, computadores, telefones, qual vai ser a minha estrutura de custo, de internet, de luz. Você cria um orçamento mensal, quanto eu pretendo faturar nesse negócio, como eu vendo nessa empresa, quais são o meu leque de produtos e serviços. Então, quando você cria essa previsibilidade, você está muito mais preparado para ter sucesso do que não ter. Porque eu vejo muito, é uma característica do brasileiro, pouco planejamento, muita execução, sai fazendo de qualquer jeito. Eu acho que a gente poderia aprender um pouquinho com os japoneses, que planejam por 29 dias e executam em um. O brasileiro não planeja meia boca em meio dia, executa em 30 e quebra em um ano. Então, você tá aí, tem o desejo de ter uma empresa? Crie cenários. Faz um levantamento, faz uma pesquisa de mercado, faz o teu Canvas, analisa se você vai ter sócio ou não. Se prepara financeiramente para poder não ter que arrancar dinheiro do seu negócio nos primeiros meses. Aproveitando essa parte financeira, como você falou, essa parte do dinheiro, como a pessoa faz querendo empreender, mas ela não tem esse dinheiro? Você aconselha, se ela se estruturar, se ela colocar tudo no papel, colocar no Canvas, fizer uma pesquisa de mercado, a pegar dinheiro para montar o seu negócio? Eu não gosto, Humberto, não gosto da ideia de pegar empréstimos para montar uma empresa. Eu não gosto, tá? Tá errado? Não tá errado. Existem casos de pessoas que foram, pegaram o dinheiro no banco, montaram uma empresa e mudaram de vida? Sim. É a maioria? Não. A maioria pegou e não conseguiu honrar os compromissos. Criou-se dívidas, ficou com o nome sujo, às vezes perde a empresa, ou até vai, só que vai aos trancos e barrancos, porque dentro dos custos você tem que pagar um empréstimo, aquilo é pesado, mês vende, mês não vende. Aí o cara vai sofrer na pele as consequências de ter uma empresa, de ter faturamento. Então, se você puder juntar um empréstimo, né, ou ter um sócio que te complete e tem recurso, às vezes você pode ter um sócio investidor também. E eu vou te falar, sócio investidor também não me agrada muito, porque se for para o cara colocar o dinheiro e não ter compromisso com a empresa, ele está fazendo o papel do banco. Ele está fazendo o papel do banco e ele vai te encher o saco. O banco ele vai te cobrar a parcela
e vai te cobrar uns juros por isso. Os juros é, na verdade, o pênalti que você paga para ele não te encher o saco. O investidor, ele vai ficar em cima de você, vai querer te cobrar resultados e vai te pressionar. Então, cenário 1, tenha 100% dos recursos que você precisa para investir e manter a tua empresa um ano. Cenário 2, tenha partes desse recurso, tá? E, independente dos cenários, o que minimiza o impacto disso na sua empresa, volto a dizer, é o planejamento orçamentário e você construir um cenário do que pode acontecer no primeiro ano. E aí, cenário, também vou dar uma dica, pessimista, tá? Joga a tua expectativa lá para baixo. E recentemente agora, com um cliente, nós fizemos a migração de uma empresa, de um negócio que ele tinha, que dava lucro, porém, para ele não era o suficiente. E isso acontece, viu, pessoal? Às vezes o cara tem uma empresa lucrativa, mas não é o suficiente, ele precisa de mais, porque o custo de vida dele é maior, ele tem um estilo de vida mais caro, e ele, né, resolveu migrar de ramo para poder suprir isso, né? E quando foi fazer essa manobra, eu acompanhei essa transação, trouxe ele para um novo ramo, e eu fiquei um pouco preocupado, porque eu não tenho medo de assumir risco, mas se trata da vida de uma outra pessoa, e eu fiz o quê? Eu joguei a expectativa dele lá para baixo. Então nós montamos um cenário de faturamento, de custo, de despesa, para um cenário pessimista, e eu joguei a expectativa dele lá para baixo. O que aconteceu? O negócio estourou, extrapolou a expectativa dele, então ele está muito mais feliz. Quando você diz jogar a expectativa para baixo, entendo que sim, por uma parte financeira, mas você acredita também para parte pessoal, para a parte mental dele produzir muito mais, sentir otimista e sentir bem dentro daquele negócio? Também serve mentalmente para o empresário? Serve para ele não se frustrar. Essa é a maior preocupação, porque quando eu crio muita expectativa e ela não acontece, ainda que o resultado seja bom, a gente acaba se frustrando. E aí, quem está de fora olha e fala assim, pô, cara, mas você está faturando X, você não está achando, não tá bom? Não é que não tá bom, é que a expectativa dele era ele ganhar 3x. E ele tá ganhando X. Só que antes ele não tinha nada. Tu entende? Pô, tu não tinha nada, cara. Agora você tá ganhando X. Mas a expectativa dele era 3x e ele se entristece com X. Então, quando você vai você vai entrar num business novo, vai empreender, coloca as suas expectativas lá embaixo, para que o próprio negócio te surpreenda. Isso vai te dar gás para você continuar e crescer. Esse pode ser até um dos erros do empresário, acredito eu, que é essa questão da expectativa. Mas qual desses erros você acha, dentro desses anos que você acompanha empresas, quais são os maiores erros que você viu no decorrer desses anos? Que os empresários mais cometem quando você chega ali na empresa? São 2, tá? São 2 pedras grandes que eu vejo como erro. Inclusive, eu mesmo já cometi um desses 2 erros, tá? Primeiro erro, eu entrar em um negócio da qual eu não tenho conhecimento do ramo. Esse é o erro número 1. Às vezes o cara tem grana, ele quer montar um negócio porque falaram para ele que aquilo dá dinheiro. Monta isso aqui que isso aqui dá dinheiro. Isso aqui é a bola do momento. Isso aqui, o cara, tá vendo o cara lá, ó? O cara lá tá prosperando. O carrão dele, a casona dele. Né? E aí ele não se prepara, ele não toma conhecimento daquele ramo, ele vai, monta uma empresa igual e quebra porque ele sofre muito para aprender. O tempo que ele leva para aprender, ele já consumiu os recursos, já consumiu tempo, já se desgastou, já se estressou, né? Então, não ter conhecimento do ramo é um dos motivos, é um dos erros que as pessoas que vão abrir uma empresa cometem. E o segundo erro o cara conhece do ramo, tem know-how, tem experiência, é um bom mecânico, é um bom dentista, é um bom médico, é um bom padeiro, é um bom cabeleireiro, é um bom advogado,
é um bom vendedor de roupa, é um bom vendedor de imóveis, mas ele não tem o quê? Ele não sabe fazer o quê? Ele não sabe fazer gestão financeira. E aí, não é eu falando e o Danilo aqui também concordando. Isso aí está nas estatísticas do IBGE, do Sebrae, de qualquer órgão de pesquisa e estatística do país, que 70% a 80% das empresas quebram no primeiro ano. Aí você vai ver os motivos: falta de planejamento, falta de capacitação, que é o que eu estou falando do know-how, e falta de gestão financeira. Os 3 pilares que levam uma empresa à falência. Então, esses 2 erros, que é falta de know-how no ramo que você está querendo empreender, por isso que é importante você aprender. E muitas vezes, uma das sacadas é, pô, eu quero montar uma empresa disso, sabe o que eu faço? Eu vou pedir emprego numa empresa da qual eu quero montar. Você vai estrategicamente. Você é um cara frio, você é um calculista, você tem visão de longo prazo, você sabe o que você quer. E você, constrói isso, né? Eu admiro muito pessoas assim. O cara, vai, pede um emprego na empresa da qual ele quer montar, vai lá, é pago para aprender, junta dinheiro, monta uma empresa, e aí ele é um cara que é um bom gestor, só por ter feito isso ele já é um bom empresário, já é um bom empreendedor, tá? Ele já tem aquela característica do começo do nosso bate-papo. E aí ele vai e monta um negócio, só que agora com gestão e com know-how, né? Agora, só o know-how sem gestão é o motivo das falências. E, cara, gestão é só você se capacitar. Pegando esse gancho da gestão, o empresário está começando, a gente sabe esse monte de informação que a gente tem hoje em dia, e burocracias que também tem para se abrir a empresa. Por onde ele começa na gestão financeira? Qual é o básico que ele deveria iniciar para ele ter os números da empresa dele? A gente sabe que tudo é importante, mas para quem está iniciando, para quem está abrindo sua empresa, quais seriam os melhores indicadores ou os mais básicos que você poderia passar para quem está começando? Não existe um indicador, né? As pessoas têm essa péssima mania, né? Me dá um indicador, me fala uma coisa. Um número mágico. Uma coisa. Deus, me fala uma palavra, um versículo que eu vou ler e vai mudar minha vida para sempre, né? Mania de querer uma coisa. Na verdade, não é uma coisa. É uma série de atividades, é uma série de indicadores. Uma empresa, ela é um organismo vivo, praticamente. Pensa no teu corpo humano. Se fosse só a cabeça, funcionaria? Não, você precisa dos braços, você precisa do tronco, você precisa da perna. Só o braço resolve? Não, você precisa do tronco, você precisa da cabeça. Então, é um corpo, tá? A tua empresa ela é formada por partes. Então, na parte que eu chamo gestão financeira, eu vou falar de 2 remos, que é o que a gente gosta de tratar aí na nossa metodologia. Caixa. O que é o caixa? É o combustível da tua empresa. É o dinheiro. É saber se teu tanque está cheio, se você tem combustível suficiente para percorrer o caminho e chegar no teu objetivo. E o segundo remo, que é o caminho, que é o teu demonstrativo do resultado do exercício, que é onde você verifica se a sua empresa está dando lucro, ou seja, está enchendo cada vez mais o teu tanque, ou se ela está tendo prejuízo, está consumindo todo o teu tanque e teu tanque está entrando na reserva. E você não está vendo nenhum posto próximo para abastecer. Então, esses 2 remos, eu remo olhando o meu caixa e eu remo olhando o meu demonstrativo do resultado do exercício, é o básico para você poder conduzir uma empresa ali na parte do corpo que a gente chama de gestão financeira. Você que gosta do surf, seria o rasinho ali, a água no umbigo para a pessoa começar a parar de ter medo do mar. Seriam esses 2 indicadores. Trazendo aqui para o surf, mesmo que você querer entrar no mar grande com a tua prancha, esqueceu a cordinha, o strap, né? Que é a cordinha que você amarra no pé. A hora que você tomar um caldinho e perder a prancha vai para um lado, você tá sem boia de um lado, no outro, não sabe nadar, game over para você.
Só caldo. Não, game over. Você não sabe nadar, perdeu, né? Então a cordinha ali é você ter você ter não adianta você ter meio equipamento. Você tem que estar com o equipamento completo. Você vai andar de moto? Não ande sem capacete. Porque pode acontecer alguma coisa. Então, a gestão financeira, ela não pode ser uma meia gestão. Porque meia gestão, meio resultado. Gestão completa, resultado completo, tá? Legal, Humberto. Pessoal, se vocês ficarem com mais alguma dúvida que surgiu aqui dentro do podcast, acho que deu um bom parâmetro para quem quer abrir a sua empresa. O Humberto esclareceu aqui bastante pontos que o pessoal tem mandado nos comentários, também pelo direct do Instagram. E se você tem alguma outra dúvida, tanto desse assunto quanto de algum outro assunto da gestão financeira, de empreendedorismo e de liderança, deixa aqui abaixo desse vídeo, curte lá o nosso canal do YouTube, nosso canal também do Facebook. A gente está disponibilizando esse material agora nos canais de áudio, então no Deezer, no Spotify. Segue a gente também lá para você conseguir ouvir no carro, no transporte público. E ativa o sininho também no nosso canal do YouTube para você ser avisado sempre que sair um vídeo novo, um podcast novo, as lives que o Humberto faz toda segunda às 8 horas. Então, pessoal, Humberto, obrigado. Até o próximo podcast. Eu que agradeço. Obrigado por esse bate-papo gostoso, né? Gostoso falar de negócios, gostoso falar de empreendedorismo. A gente poder sonhar, botar os nossos sonhos, os nossos projetos para acontecer e empreenda. Não tenha medo, mas se prepara, se capacita, dá o passo certo. Acompanha nosso canal. Exatamente. Para você não se machucar, para você não se frustrar e não perder tempo, tá bom? E aquilo, mesmo que você fez tudo isso, tudo certinho, não deu certo, não tem problema. Começa de novo. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.